Já foi. Nilson, vem explicar a matéria. Velho. Não, John, você já tá gravando. Esses polos ali, foi explicar. Pessoal, então vamos prestar atenção aqui. A gente vai começar a parte de núcleo de visões celulares. Aí eu fiz aqui um esquema de uma célula. Como essa célula tem núcleo, então isso é um esquema de uma célula eucariótica, não é? É uma célula hipotética. A célula procariótica, ela não tem núcleo, tem apenas um cromossomo, como o cromossomo bacteriano. Então aqui a gente vai estar vendo a estrutura nuclear. Então a gente observa aqui. A gente tem a membrana plasmática, o citoplasma, que contém várias organelas que não estão esquematizadas. E aqui, observado em corte, a gente tem o núcleo celular. Então, primeiramente, antes da gente ver as partes do núcleo, para que serve o núcleo? Quando a gente fala em núcleo, a gente lembra de algo central. Então, o núcleo tem a função de quê? Ele contém a informação genética, ou seja, o material hereditário da célula, logo do organismo, e ele vai ser o quê? O centro de controle das atividades celulares. Então, o núcleo controla tudo que a célula é capaz de fazer. A produção de substâncias, o que mais? Transporte de substâncias, controla quando a célula vai se dividir, né? Define qual tipo de celular. Então, se a célula vai ter, por exemplo, no animal, uma célula epitelial, muscular, neurônio. Então, ele define todas as funções e controla isso. Então, essa é a função do núcleo. Aqui a gente tem em corte, então, o núcleo, e a gente vai estar vendo quais são as principais partes do núcleo. O núcleo, ele é delimitado por um envoltório que é chamado de carioteca. Olha só, lembrando na parte de membrana plasmática. A membrana plasmática é formada por uma dupla camada de fosfolipídios associada a proteínas. Este padrão de membrana é o padrão universal. Todas as membranas de todas as organelas têm esse padrão. Vai diferenciar o quê? Os tipos de lipídios, os tipos de proteínas, a proporção e assim por diante. Se a gente observar a carioteca também é um envoltório lipoproteico e, na verdade, não é correto você falar que isso aqui é a membrana nuclear. Por quê? Porque não é uma única membrana. São duas membranas que correm paralelas, tá? Então aqui eu tenho uma membrana externa e uma interna. E essa membrana, em vários pontos, forma poros, aberturas. E é justamente nos poros que a membrana externa e a interna se encontram e se fundem. Então, a carioteca é um envoltório nuclear, que delimita o material do núcleo. Então, a carioteca possui vários poros, que eu esquematizei por essas aberturas, mas na verdade não fica aberto assim. Aqui a gente tem um sistema de proteínas que a gente chama de complexo do poro. E essas proteínas podem se aproximar ou se afastar, abrindo e fechando realmente o poro. Então qual vai ser a função da carioteca? Como ela delimita o núcleo, ela que vai fazer o controle do que entra e do que sai. Então, que nem a gente compara a membrana plasmática, controla o que entra e o que sai. Então tem essa função de controle. Por que o núcleo apresenta poros? Porque vai haver passagem de macromoléculas, proteínas, RNA. O RNA é uma molécula muito grande, então precisa realmente de uma abertura maior para que haja esse trânsito. Passagem de macromoléculas como proteínas e RNA. No interior do núcleo, aqui existe um material gelatinoso que lembra o citoplasma da célula, que a gente vai chamar de nucleoplasma. Nucleoplasma, outro nome que eu não escrevi aqui é cariolinfa. Cariolinfa. De que é constituído o nucleoplasma? Água, sais minerais, no caso na forma de íons, que é em solução aquosa, ATP, para fornecer energia para processos que ocorrem aqui dentro. O que mais? Várias enzimas e outras substâncias. Aqui dentro a gente tem um material que tem um aspecto filamentoso, tá?
seria o quê? Seria a cromatina. Então, o DNA ele foi realmente descoberto, a sua estrutura, mais no final do século passado. Mas, desde o início do século, já se conhecia o núcleo e eles utilizavam pigmentos básicos para corar e destacar o que tinha no núcleo. E o núcleo era todo manchado, áreas claras e escuras. Essas manchas, esse material bem corado, eles chamaram de cromatina, que fica bem colorido, bem corado. Não sabia o que era cromatina. Atualmente a gente sabe que a cromatina é o quê? É o DNA. É o material genético da célula, ou seja, são os cromossomos. Então, dentro na cromatina tem a cromatina são os cromossomos. A cromatina É. Então, não tinha o termo DNA nem cromossomo, chamava de cromatina. O mais escuro viu o que era aquilo. Então, a cromatina são as moléculas de DNA, elas que realmente exercem a função de controle, carregam a informação genética da célula e do organismo. Depois eu falo mais a respeito da cromatina. Tem uma área bem destacada no núcleo, que não é delimitada por membrana, mas é uma área bem corada, a gente vai chamar de nucleolo. Inclusive, eu não escrevi o nome dele aqui, tanta estrutura que ficou faltando. No caso lá, quando era colorido e claro, professor, essa parte era colorida? Era escura? O interior do núcleo, quando ele é corado, ele fica todo manchado. O nucleolo é uma área bem escura, bem delimitada. Uma mancha mais ou menos arredondada, que eles chamaram de nucleolo. Então, uma cromatina e um nucleoplasma é esse amarelo. Tá? Aí ele tem os cromossomos. A cromatina são os cromossomos, né? E aí a parte gelatinosa, a loira, é o nucleoplasma. Então, olha só. Nucleolo. O que é o nucleolo? O nucleolo eles estudaram e descobriram que o nucleolo é uma área do núcleo onde existe DNA que tem a função de produzir o quê? Produzir RNA do tipo ribossômico. Existem 3 tipos de RNA que depois a gente vai estar estudando. RNA-R, ou seja, RNA ribossômico. Produz-se um RNA ribossômico, proteínas do citoplasma entram através desses poros, vão se associar a esse tipo de RNA e vão dar origem às unidades que vão formar os ribossomos. Esse material fica acumulado aqui, então devido a acúmulo de proteína e RNA ribossômico, essa região fica bem escura, bem densa, porque tem muito material ali. Depois desse RNA com proteína é transportado para fora, e ele vai dar origem a quem? Aos ribossomos. Lembrando que os ribossomos têm a função de síntese de proteína. Então, em outras palavras, onde são produzidos os ribossomos? No nucleolo. Bem mais simples assim. Então entra pelos poros, as macromoléculas, Proteínas, vai para o nucleolo e se associam ao RNA ribossômico, formando as subunidades básicas dos ribossomos. Isso é transportado para o citoplasma, onde realmente o ribossomo vai trabalhar e produzir proteínas. Os ribossomos são encontrados livres no citoplasma, aderidos à membrana externa da carioteca e aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Uma coisa interessante é que a membrana do núcleo, ela se funde, é uma continuidade com o retículo endoplasmático. Uma questão que eu achava que O nucleolo é a região onde vai haver o quê? A formação do RNA ribossômico, que faz parte do ribossomo, ou seja, é onde começa o surgimento do ribossomo. Vou falar um pouquinho sobre a cromatina. Tá, doutor. Aí, então, a proteína junta com a RNA ribossômico e forma outro ribossomo. Isso, exatamente. A cromatina, eles diferenciaram 2 tipos. Uma eles chamaram de cromatina e outro tipo de heterocromatina. A heterocromatina ela é mais corada, mais intensa. Não dá pra ver.
E a eucromatina, ela é menos corada, menos escura. Fazendo estudos, eles descobriram o quê? A eucromatina, ela representa moléculas de DNA não ativas. Então, DNA ativo. De DNA Ativo. E a heterocromatina é o DNA mais enovelado, mais condensado, que está inativo. Condensado, enrolado, enovelado. O que significa DNA ativo e DNA inativo? A célula trabalha da seguinte maneira. A partir da molécula de DNA, ocorre a produção de moléculas de RNA. Essas são levadas para o citoplasma, vão se associar aos ribossomos para ocorrer a síntese de proteínas. Então, as proteínas são moléculas complexas, são as moléculas são as moléculas que, para serem produzidas, são as mais trabalhosas. Por quê? Primeiro tem que ativar um gene, né, um trecho do DNA, para codificar o RNA, especificamente o RNA mensageiro. Não é um ribossomo? Tem 3 tipos de RNA: mensageiro, transportador e ribossomo. E a partir do RNA mensageiro, a gente tem a receita da proteína. Essa molécula determina a sequência dos aminoácidos. Então, a gente tem isso aqui. O que mais que a gente pode falar a respeito? Olha só, cada célula do organismo, como o celular, ela contém todos os cromossomos daquele indivíduo. Então, por exemplo, vamos pegar a espécie humana. Nós temos em cada célula do nosso corpo, uma pessoa normal, 46 cromossomos que formam 23 pares. Então, se eu pegar uma célula epitelial, uma célula da minha pele, uma célula muscular, um neurônio, uma célula do meu osso, um fio de cabelo, tem células, não é? E for analisar geneticamente, elas são iguais, porque elas carregam a mesma informação genética. Aí você pode pensar o seguinte: um neurônio é uma célula alongada, que gera impulso nervoso, uma célula muscular, que contrai e relaxa. Elas carregam a mesma informação genética, não é? E como é que ela faz para ser um neurônio e ser uma célula muscular? Se elas têm a mesma informação genética. Elas vão fazer o quê? Elas vão pegar aquela parte da informação que ela precisa trabalhar e vai ativar. Então, uma célula muscular, ela vai ativar os genes que estão associados à função muscular. E vão desativar os outros genes que não são úteis naquele momento. O neurônio vai ativar o quê? Aqueles genes associados à sua função e desativar os outros. Então, cada célula pertence a um tecido diferente, não é? É como se fosse assim. O núcleo é uma biblioteca inteira, com toda a informação do organismo. Só que cada célula usa apenas algumas instâncias com alguns livros daquela biblioteca que para exercer sua função. E o resto fica tudo guardado. Então a gente poderia comparar assim: a eucromatina são os livros abertos, são finalizados. E a heterocromatina são os livros fechadinhos. Então tem a célula, pronto, ela vai para o processo, aí ela ativa de algum gene, né? Vinícius? As pessoas estão perguntando. Depois a gente vai compreender melhor esses processos. Vamos falar sobre a fusão celular, a flóide. Fusão celular, professor? Divisão celular. Então essa é a parte certo? A gente viu as partes do núcleo e a função cada uma delas. Aí acabou, professor? Adiós, galera. Oh, dá um like aí, gente! A menina da Anne! Isso aqui, ó! Olha aqui, cadê o vídeo? Gente, que é isso, cara? É de dentro, Aula de biologia. John, dá um like aí, John! Aula de biologia.
Ajudei muito. Muito bem. Ó o Fabricião, Ludmilla, ó o povo lá de trás. Uhul! Daiane Pereira. E aí, Cleilson. Ô, Rodrigo, pode fechar aqui, Rodrigo. Toma aqui. É seu, gente.